Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro, 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: esta parábola é aduzida contra aqueles que não só com dinheiro, mas nem mesmo com palavras, nem de qualquer outra forma querem ser úteis ao próximo, mas que escondem tudo. É por isso que diz: então, como um homem que foi muito longe. Observe que o Senhor não exige contas imediatamente, para que você possa admirar sua longanimidade, e parece-me que, simulando ocultar o tempo da sua ressurreição, ele disse isso. Bom servo, por que se refere à caridade com o próximo, e fiel, por que não se apropriou de nada que pertencia ao seu Senhor? Aquele que tem o dom da pregação e da doutrina para aproveitar, perde esses dons se não os usar, mas quem os cultiva atrai outros maiores. Um mau servo não é apenas punido com dano, mas também com punição intolerável, acusação e denúncia. Portanto, segue-se: lance o servo inútil nas trevas exteriores. Ele adverte que não só é punido com a pena máxima quem rouba bens alheios e pratica o mal, mas também quem não fez o bem. São Jerônimo escreveu: quando os apóstolos foram convocados, deu-lhes a doutrina evangélica, distribuindo, dando mais a uns e menos a outros, mas não segundo a sua generosidade ou mesquinhez, mas segundo a capacidade e a força de cada um dos que o receberam. Tal como diz o apóstolo, que aqueles que não conseguiam digerir alimentos sólidos, ele os alimentava com leite. Disto se segue: e a um deu 5 talentos, e a outro. Nos 5, 2 e 1 talentos, entendemos que foram dadas graças diferentes a cada um. Tendo, portanto, recebido os sentidos corpóreos, ele duplicou dentro de si o conhecimento do celestial,
conhecendo o Criador através das criaturas, as coisas incorpóreas através das coisas corpóreas e as coisas eternas através do tempo. Diz então: muito tempo se passou, porque é longo o tempo entre a ascensão do Salvador e a sua segunda vinda. Foste fiel no pouco, porque tudo o que temos atualmente, embora pareça grande e abundante, é, no entanto, uma coisa pequena em comparação com os bens futuros. Que maior recompensa pode ser dada ao servo fiel do que ser e desfrutar a alegria de seu senhor? O senhor da família felicita com o mesmo elogio os 2 servos, aquele que dobrou os 5 talentos em 10, e aquele que fez 4 de 2, ambos, então, recebem a mesma recompensa, não pela grandeza do ganho, mas pelo pedido de sua vontade. E continua: aproximou-se, pois, aquele que receberá 2 talentos. Na verdade está escrito, para desculpar os seus pecados com desculpas. Isto acontece com este servo, acrescentando o pecado do orgulho aos da preguiça e da negligência. Porque aquele que deveria simplesmente ter confessado a sua inércia e suplicado ao pai de família, pelo contrário, calúnia-o, e afirma ter agido com prudência, não se expondo a perder dinheiro em busca de lucros. Por aquilo que este servo ousou dizer: você colhe onde não semeou, entendemos que o Senhor aceita as virtudes, mesmo dos gentios e dos filósofos. Mas com a mesma coisa que ele pensou ter se desculpado, ele se condena. Portanto segue-se. Então seu senhor respondeu e disse-lhe: servo mau. Ele o chama de mau servo, porque caluniou o senhor, preguiçoso, porque não quis duplicar o talento, e o condena tanto pelo orgulho quanto pela preguiça. Se você pensava que eu era duro e cruel, e que procurava o que não era meu, por que não tratou o meu com mais diligência e deu meu dinheiro ou minha prata aos empresários? A palavra do Senhor é pura como o ouro e a prata que passam pelo cadinho. O dinheiro, então, e a prata são a pregação do Evangelho divino, que deveria ter sido dada aos empresários, isto é, quer aos outros doutores tal como os apóstolos ordenaram bispos e sacerdotes em cada diocese, quer a todos os fiéis, que podem duplicar o capital e devolvê-lo com usura, para que pratiquem as boas obras que aprenderam com a pregação. O talento é dado a quem contratou outros 10, para que entendamos quão grande é a alegria do Senhor no trabalho de um e de outro, ou seja, aquele que dobrou os 2 e aquele que dobrou os 5, porém aquele que mais trabalhou em favor do seu Senhor merecia uma recompensa maior. Muitas pessoas naturalmente sábias e talentosas, se forem negligentes e permitirem que estes dons naturais se percam por preguiça, em comparação com aquele que, embora um pouco menos capaz, compensou com o seu trabalho e indústria o que menos recebeu, perde com os dons naturais o prêmio que receberam foi prometido a eles, e eles veem como isso acontece com os outros. Também pode ser entendido assim: aquele que tem fé e boa vontade em Deus, embora, se como um homem parece faltar nas suas obras, o bom juiz lhe dará o que falta, mas quem não tem fé, mesmo que tenha as outras virtudes naturalmente adquiridas, perdê-las-á. Por isso disse elegantemente: o que parece ter-lhe será tirado, porque o abuso dela não deve ser imputado àquele que não recebeu a fé cristã, mas sim àquele mau administrador que deu os bens da natureza até ao mau servo. O que significa a tristeza do choro e do ranger de dentes? Nós dissemos isso acima. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!